Boa tarde, pessoal. Bem-vindos ao SESC. Chegamos ao nosso último café dessa programação. Foram 11 ao todo, né? Completando com esse. Agradecer, então, todo mundo que esteve aí, que participou. Então, eu vou chamar aqui agora para a gente encerrar essa programação aí, que foi bem legal. Schneider Carpegiani vai fazer a mediação, João Meirelles e o Edir Augusto. Valeu, obrigado. Olá, boa tarde. A gente agora está encerrando a programação incrível que o SESC fez na Flip. A gente está sendo transmitido aqui ao vivo agora pelo Facebook. Seguinte, o que eu achei muito interessante dessa proposta de pensar essa última mesa, que tem um título Ficções do Brasil Profundo, né? Foi justamente pensar. Eu sou do Recife e a gente está com dois autores aqui. O João Meirelles, ele é de São Paulo, mas agora reside em Belém. O Edir Augusto, ele é de Belém, continua residindo lá. E eu sou do Recife. Eu queria também, no meio da conversa, não agora, eu queria falar mais das obras dos dois, falar um pouco também o que significa você sempre ser lembrado pelo lugar que você habita, ou de onde você cria. Porque o que é você sempre ser reconhecido necessariamente por um sotaque? O que é você sempre visto como local e regional? Eu acho que isso é um tema que também é interessante, que a gente pode levantar em algum momento dessa conversa da gente. Mas, desde ontem, eu estou pedindo para os dois autores lerem um dos trechos das obras dele. Eu vou pedir para o Edir começar. Ele vai ler um trecho. Quer que eu peça, então, para o João, enquanto localiza? João, ele vai ler um trecho agora do Psica, né? Esse romance dele, que é de 2015. Exato. Boa tarde a todos. O trecho diz o seguinte: Janalice demorou a acostumar a vista à escuridão. Gemeu pelos chutes que recebeu. Preferiu chorar, compulsivamente. O que seria aquilo? Onde estava? Qual era a razão? Só podia ser engano. Era só uma guria que transara com o namorado e o pai botara de castigo. Uma mão tocou seu ombro. Ela deu um salto. Não, psh! Alguém sussurrou para que não chorasse. Não parou e pronto. Em alguns instantes, a claridade. Alguém abriu a porta. O que foi? Estou ouvindo barulho. Já falei que dou de rebenque em quem fizer barulho, caralho. Se ouvir mais uma vez, vão ficar sem a janta. Ah, mas é a princesinha que acabou de chorar. Minha filha, cala a boca e te acostuma. Chegou aqui e agora já vai pegar porrada. Puta que pariu. Saiu batendo a porta. Escuridão. Onde estou? Murmurou. Não sabemos. Foste apanhada? Psh, nós estamos na mesma. Eram 4 com Janalice. Mocinhas. Onde? Eu, quando saí do colégio. Eu no supermercado, na rua, na festa. E tu? Na rua. Passou uma Kombi e me jogaram dentro. Para quê? O que vão fazer conosco? Eu não fiz nada. Nem nós. E só, eu acho que esse trecho ele dá uma boa ideia do que é a gente ler o livro de Augusto, porque assim, você não consegue parar. Ele tem uma pontuação muito específica e é rápido, rápido, rápido. Eu tinha até encontrado um trecho, quando a gente está procurando um trecho do livro para ler, do mesmo livro, que também diz muito também sobre o livro. Ela compreende o perigo por instinto, quer escapar tarde e já enlacei o pescoço. E no final termina, me metam a faca. Sempre esse ponto. João, queria agora que tu lesse um trecho do Abridor de Letras, por favor, de latas, meu Deus do céu, que ato falho quando eu li agora. Boa tarde, obrigado pelo convite do SESC. Eu fui premiado pelo Prêmio SESC o ano passado e tive até a oportunidade de vir, mas não tinha o livro. Então, agora eu compartilho com vocês o livro que está à venda ali, numa mesinha, fazer meu propaganda. E eu vou ler um trecho do primeiro conto, que se chama Por Aquê. E vou ler uma parte só, não vou ler o conto inteiro. E aí depois a gente volta a conversar, não vou explicar nada demais. Na manhã seguinte, a maré vazava.
Com força impressionante, rugia ríspida e rugosa. No horizonte, as ondas gigantescas que o mofento gosta. Pororoca para ficar em casa, no seco e no alto. Dona Menina vaticinou. As espumas estão lacrimejando, o mar está comendo as ondas. O Carlinhos, filho, também queria me explicar alguma coisa, almejando me contar de que jeito o mundo se lhe aparecia naquela estranha manhã. De fato, há algo espantoso que chama a atenção de Carlinhos, o filho. Ele aponta aqui e ali, ainda quieto, depois começa a gritar alto: tio, tio, vem ver, tem boi na água, corre aqui, vem logo. De primeira não lhe dei trela, mas não passou um átimo e apareceram aqueles chifres sobre a água, chifres de búfalos imensos, de animais erados. Mas não, búfalos, quando está na água, búfalo quando está na água nada bem, e pelo menos as narinas e o focinho ficam para fora d'água. E agora só se reparava nos chifres, ora boiando, ora mergulhados. A maré os fazia rodopiar qual bolas gigantes. Não havia o peso do corpo a segurar a cabeça. Essas rolavam, conforme a maré, para o lado do oceano-mar. Aquilo era horroroso, foi minha primeira reação. Esconder tudo do Carlinhos, o filho. Não era espetáculo para menino presenciar. A água também vinha mais vermelha, um barro escuro, espesso, diferente da tabatinga café com leite de sempre. A água está tintada, o Carlinhos, filho, diminuindo a voz, espantado. Dito e feito, o Carlinhos, filho, atônito, e Carlinhos pulava, levantava os braços, vira tudo, não havia como esconder-lhe o que se passava. Na próxima onda, a maré carregou outra leva de cabeças, e desta vez não eram os chifres enormes dos búfalos. Carlinhos, o filho, reconhecia as matrizes que diariamente acompanhava na ordenha do curral. Seus gritos eram estridentes. A malhadinha, a fazendeira, a tudinha, a rajada, a mansinha, e largou num choro convulsivo. Eu tomei nos braços, levei-o para dentro, fechei as persianas de madeira, as tramelas da porta, como se isso fosse apagar a imagem que ia em nossas mentes. Acalentei-o até que dormisse e voltei para a varanda. Ao longe, ainda se viam as cabeças das búfalas leiteiras flutuando, e depois esse espetáculo das vacas de curral, as cabeças brancas, a pele mole, os olhos esbugalhados. Com certeza havia muitas mais que o gado de leite. Seria a vacada geral, o gado manso que estava no campinho, seria do nosso meu Deus. Bom, depois a gente volta. Aproveitando na hora que eu fui falar o título do livro, eu cometi um ato falho e mudei o título de abridor de letras para abridor de latas. Eu queria que já aproveitando isso, já comentasse um pouquinho o que é um abridor de letras. O abridor de letras é uma profissão, né? São os pintores de letras de barco, que se auto-intitulam abridores de letras. Para nós que trabalhamos com a palavra, já é poético por si, né? E a minha mulher, a quem eu dedico o livro, que está ali vendendo os livros, a Fernanda Martins, ela está ali, e atrás das câmeras. Nós, quando chegamos a Belém, há cerca de 15 anos, ela se deparou com aquelas letras vitorianas, coloridas, né, extremamente estridentes nos barcos, né, ocupando áreas imensas dos barcos, né, e decorando aqueles barcos. Ela foi se perguntar por que isso, né? E depois essa pesquisa, depois isso gerou um filme, um projeto que chama Letras que Flutuam. E esse aqui é uma capa muito especial. Ela já identificou mais 72 com o projeto, com os colegas dela, mais 72 abridores de letras que pintam também fachadas, pintam geladeiras, enfim, na Páscoa fazem decoração de Páscoa e tal. E nós convidamos um abridor de letras, né, do Marajó, de Ponta de Pedras. Foi mandado para ele uma tela grande e a editora topou fazer essa capa, que na verdade, é uma homenagem a esses saberes, fazeres locais, que no fundo, é o meu trabalho como ambientalista. Há 35 anos me dedico a essas questões socioambientais e me deu um enorme prazer, tão grande quanto escrever no livro, poder, né, a fachada, né, do meu livro ser a Amazônia dos abridores de letras. Né?
Eu conheci o trabalho do Ed Augusto faz uns 3 anos, mais ou menos, quando ele participou da Bienal do Livro de Pernambuco. A gente se encontrou, a gente fez uma mesa lá. E, na época, a Boitempo, que é a editora, havia mandado um release para ele e saíram várias matérias sobre esse livro Psica. Foi um livro que teve uma repercussão muito grande. E todos os textos que eu lia falavam justamente da violência do texto dele, que eram livros policiais fortes sobre o submundo da cidade. Mas teve uma crítica em especial que eu queria que ele comentasse um pouquinho, que, na verdade, esse trecho dessa crítica acabou virando um clichê de muita coisa que se lia sobre ele, que era... o autor apresenta uma Belém surpreendentemente violenta, como se Belém, por estar localizado fora, sei lá, na região norte, tivesse que ser, imagina uma grande floresta, né, exatamente. Eu queria que tu falasse um pouquinho. E assim, eu vi vários textos falando, é uma Belém urbana, é uma Belém, é como se tem uma coisa aí, tem uma macondização da região norte e também da região nordeste. Eu queria que tu comentasse um pouquinho isso. Talvez a maioria das pessoas, quando fala sobre Belém, lembra logo de tucupi, tacacá, açaí e de uma alegria que tem. Mas é uma cidade como muitas que tem no Brasil, tem 2.200.000 pessoas, razoavelmente, morando lá. Uma cidade de contrastes violentos, de pessoas que moram em prédios de 40 andares e cheias de riquezas, mas que botam o pé na rua e pisam na lama, porque não só querem para si, não devolvem nada para a cidade. Enquanto isso, há uma espécie de um cinturão de pobreza envolvendo a cidade, sobretudo pessoas que foram para o Estado pretendendo ficar ricas. É claro que ficaram pobres, então essas pessoas não têm, por parte do governo, que não é surpresa para ninguém em todo o Brasil, nenhum tipo de apoio, não há nenhum projeto, não há... Enfim, Belém tem um índice de mortalidade, de crimes, muito maior do que o do Rio de Janeiro. O do Rio de Janeiro está todo dia na televisão, porque é uma vitrine do Brasil, e naturalmente. Em Belém é muito pior. Enfim... Quando dizem... vou contar uma história. Eu estava em Saint-Malo, que é na França, na região da Bretanha, e tinha um festival maravilhoso lá, que é Les Étonnants Voyageurs, e eu entrei num palco assim, e era um teatro de 800 pessoas, e estava comigo o Luiz Rufato, que é um grande escritor e amigo meu, e Patrícia Mello, se eu não me engano. São 2 escritores muito famosos, um falando assim, sobre São Paulo, o outro Rio de Janeiro, e eles, os franceses, se adorando e tal, porque é Rio de Janeiro, samba, carnaval, aquela coisa bacana, né? E tal, e eu digo, bom, quando eu comecei a falar, eu disse, olha, eu vou falar de outro mundo para vocês. Eu moro na selva amazônica, entende? Eu moro numa selva de concreto que está fincada dentro de uma selva amazônica. Se dependesse da selva, nós não estaríamos lá. É um lugar de uma umidade muito grande. No verão chove todo dia porque tem naturalmente muito calor. No inverno chove o dia todo. E às vezes a umidade relativa no ar chega a 96%, 97%. Quer dizer, mais um pouco tem que botar um aparelho desse debaixo d'água. E é uma cidade cheia de contrastes e por isso mesmo cheio de acontecimentos. Então, quando as pessoas falam, e os franceses também, está entendendo? Eles ficam meio impressionados, está entendendo? Quer dizer que isso tudo tem lá, como é que é, está entendendo? Bom, é uma escolha minha. Eu escolhi escrever sobre a realidade que me cerca. Eu não posso, como autor, eu não sou um autor regional, você não vai encontrar tucupi-tacacá nos meus textos, está entendendo? Você vai encontrar uma Belém, que é uma selva de concreto fincada na selva amazônica. Eu escrevo sobre esse encontro, porque diariamente pessoas saem de suas casas que ficam perto de Belém, nas ilhas que ficam próximas, chegam de navios que são construídos de uma maneira muito específica, que mestres calafates que calafetam os navios, abridores de letra, quer dizer, toda uma cultura, e essas pessoas entram e
tem uma selva de concreto para elas enfrentarem. Quer dizer, o que acontece nesse encontro é que me interessa. Eu moro no centro da cidade, e você sabe que o centro das cidades parece que, como um imã, eles atraem pessoas mais complicadas, digamos assim, sabe? E eu moro desde que me entendo. E eu, quando saio de casa todo dia para trabalhar, eu falo com o cafetão, com o distribuidor de drogas da área, falo com as prostitutas, que são minhas amigas, tem umas senhoras, inclusive, lá, são minhas amigas. No Sírio eu compro a camisa de Nossa Senhora para ela, está entendendo, que ela me pede, sabe? Falo com gente que toma conta de carro, pessoas que engraxam sapatos, enfim, está entendendo? E eu, como um escritor, sou um observador. Eu ouço a cadência da voz, aí eles se queixando ou falando alguma coisa, querem me contar algo, e eu fico ali ouvindo aquilo ali e vou aguardando as coisas, entende? Quer dizer, quando vou escrever, a impressão que eu tenho é que eu estou sentado na frente do notebook e atrás de mim eles estão me cutucando, me incomodando, dizendo: bota eu, lembra daquela história ali, faça aquilo e tal. Então, geralmente, é essa Belém que eu explico para vocês, entende? É uma cidade cosmopolita, a gente tem lá tudo que vocês têm aqui, internet, todas essas coisas todas que tem, não é? Agora, é uma selva de concreto fincada no meio da selva amazônica. E aí as ocorrências, por conta disso, é que estão nos meus livros. E até quando eu perguntei mais cedo ao Edir, que eu estava se preparando para a mesa, se ele estava fazendo algum livro novo e tal. Ele disse que está para um livro no próximo ano. E ele disse que... Eu perguntei: e aí, como é que vai ser? Vai ter alguma mudança na obra e tal? Aí ele olhou para mim e disse: não, são aqueles nossos amigos de sempre, né, que retomam a obra. João, eu queria aproveitando essa fala do Edir, eu queria passar isso para você também. Esse é teu primeiro livro de ficção. Você já tem uma série de outros livros de não ficção, alguns sobre viagem, outros sobre questões ambientais. Eu queria que tu comentasse um pouquinho qual é a expectativa que existe porque você sente sendo um escritor, escrevendo e morando na região norte, em Belém. Qual a expectativa que tem? Tu também lida com isso, com esse tipo de visão que as pessoas têm, macondizante? Olha, em 2 contos do livro, Belém desaparece pela mudança climática. Porque Belém é uma cidade que está quase que debaixo d'água. O Marajó está debaixo d'água, na verdade. E no inverno, sobretudo. Exatamente. Né? O inverno é a nossa época de chuva. e é impressionante. Eu adoro inverno, aliás. Então, eu tenho esse trabalho já trabalhando com ribeirinhos, movimento de mulheres. A gente trabalha com o movimento de mulheres na frente, numa ilha de Belém, que a gente assinou um contrato de 50 anos com elas e já cumprimos 12. Né? E tem 2, 3, 4 mil pessoas que não têm água para beber, vão ali no Trapiche de Coraci, e elas gastam mais do que eu de energia e água juntos. Enfim, é um absurdo. E então, como ONG, a gente não consegue resolver esse problema, mas consegue fazer o que eu chamaria de acupuntura social, né? E eu acho que a ficção vem para completar coisas que eu não consigo dizer no discurso, na petição, num livro mais de história, ou no dia a dia de militância. Né? Eu acho que surgiu essa ficção. Claro, eu sempre quis ser escritor, mas eu acho que eu encontrei um veio aí que até me... E eu quero que esse livro chegue, né, para essas comunidades, e eu tenho estimulado as pessoas comprarem livros, doar para as comunidades, e está havendo esse trânsito. A pessoa manda um e-mail, manda uma mensagem. Todo mundo tem Facebook hoje. Pode não pegar o celular, né? Mas quando vai para a cidade, vai para o Facebook. Então, acho que o livro, no Marajó, que é o lugar que a gente mais trabalha, com as questões quilombolas e questões de terra, de invasão de terras, ribeirinhos. Marajó, 85% da população é analfabeta. E aí eu falo que não é dado de ONG, não, é dado do TRE, analfabetismo funcional. Né? Isso é inimaginável. Belém é uma cidade que tem 2 bibliotecas. Como é que é incompreensível, né? E que, obviamente, não dão conta. Né? Então, eu não queria que fosse uma sociedade de espetáculo, mas de como a gente
diante dessas mudanças climáticas, diante desses desafios enormes, como é que a ficção pode nos ajudar a repensar, né? Mas não tem um propósito, assim, não é. Eu escrevi pensando nisso. Eu acho que surgiu, acho que eu precisava escrever algo diferente e aconteceu, né? E a maior parte dos contos, quer dizer, todos os contos são personagens invisíveis, né? No sentido de que é a menina que mora numa ilha, que depois eu quero até ler um trecho, é aquela senhora que é uma espécie de visionária e que prevê a inundação de Belém, enfim, acaba fugindo e tem todo um desdobramento, fugindo das águas, né? E eu acho que é dar voz a essas pessoas maravilhosas com quem eu convivo e que às vezes a gente não consegue que essa voz surja. Talvez o Edir tenha me ajudado até a explicar. Elas vêm através do dia a dia. Eu tento. Eu não procuro. Eu acho que eu só dou vazão, né? Se eu fosse espírita, acreditasse, eu diria que ela, né? Ela baixou. É um intermediário, né? Eu seria um intermediário no fundo. E eu diria que eu trabalho mais a questão da gentileza. Por acaso, esse trecho que eu li é um pouco mais violento, mas ele está num contexto mais onírico, mais lírico, assim, né? Mas que trata das mesmas questões, né? Que não são tão distantes, né? Porque o dia a dia é cruel, né? No Marajó, você sabe, a gente trabalha com os bispos lá na questão desse tráfico de crianças. Sim. E as pessoas são pegas por famílias das mais ricas, com 9, e são pegas mesmo, essa é a palavra, 9, 10 anos para serem empregadas, que são escravas, né? Isso é há muito tempo atrás. Que até muito, e continua hoje, eu conheço senhoras que elas não têm como sair, uma senhora de 70, 80 anos, e eu trato disso num outro conto, que não está aqui, num outro livro, mas que eu acho que a gente complementa aí essa preocupação, né? Assim, e no Marajó, por conta de fome, tem pai que vende a filha para pegar dinheiro para comer. E tem o Dalcide Jurandir, que para mim é o grande escritor, né, dessas gerações, que é uma pessoa pouco conhecida. Ele tem o ciclo dele, né, de livros, são 9 livros, né? Romances fantásticos, formação. Exato. É uma coisa impressionante, né? Como se o Guimarães Rosa tivesse escrito 9 livros. E é essa fala toda, essa problemática toda, né? Quando passam os navios grandes, eles ficam os garotos ficam nos barcos e chegam do lado pedindo dinheiro, pedindo comida, sabe? Porque é uma região, o Marajó é um mundo à parte. Dizendo assim, não sei se dá para... uma ilha gigantesca, com campos lindos que se perdem, com silêncios maravilhosos e encantarias, histórias maravilhosas. Tem uma história da mulher que vira porco. Tem umas histórias assim, sabe? E tem suas encantarias mesmo, que as pessoas levam a sério, eu sei de gente... A Tizuka fez um filme sobre uma das pajés, que é a Zeneida, né? Exato. E, inclusive, tem uma obra social muito importante, mas tentando abrir um pouco, né? Quer dizer, tem poucas obras que chegariam, vamos dizer, no centro-sul do país, mas tem uma produção de qualidade altíssima, né? Talvez, comentando sobre o que você falou, eu não acho que tem que macondizar no sentido de regionalizar. Existe eu diria que a minha prosa tem muito da fala regional, né? Mas que não quer imitar, vamos dizer assim, porque não é inimitável, né? Ainda mais para mim aqui, né? Mas eu acho que há um desconhecimento, né? Há uma falta de acesso a essas obras, né? De literatura, de cinema, de artes, enfim, da música é uma coisa que a música paraense e a culinária, elas invadiram. Por quê? Porque elas são muito boas. E a literatura é igualmente boa, se não melhor, porque, enfim, é o nosso meio, né? Mas que, enfim, o livro tem uma outra escala, uma outra forma de disseminação, e talvez esse analfabetismo visceral que nós temos, né, ele atrapalhe bastante esse processo, né? Porque o perigoso muito do desconhecimento, como a gente está falando, o desconhecimento leva ao exotismo, né? Isso é o taxado, e você não consegue, às vezes, sair dessa expectativa disso. Eu queria até ter uma frase que eu vi tua,
Eu queria que tu comentasse um pouquinho, aproveitando isso, sobre o processo de escrever esse livro de ficção. Temas, por exemplo, tem temas aí que você trabalha, por exemplo, a questão do aquecimento, por exemplo, está no livro também. Como é que foi trabalhar temas de que você já havia trabalhado na não ficção dentro dos contos? Como é que foi essa transposição para a literatura de alguns temas ligados a questões ambientais? Eu não pensei, não planejei, não montei assim a proposta. Aconteceu, eu acho que baixou o santo mesmo, eu diria isso. Vários contos tratam de visagens, não tem nenhuma questão de mudança climática que não tem santos e os dois lados, o católico e o, não diria profano, mas o das outras religiosidades, né? E então não há um processo regular. Agora, vindo para cá no voo, eu escrevi um conto. Claro, às vezes passa. Então, não é uma coisa planejada, estruturada, como muitos têm. Esse é o meu processo particular, né? Agora, eu acho que é preciso tratar essas questões, né? Belém vai desaparecer. É a cidade do Brasil que tem maior vulnerabilidade, né? Porque o ponto mais alto da cidade tem 18 metros, mas a cidade inteira está a 2, 3 metros de altura, né? Então, precisa discutir se isso vai demorar. É igual ao desmatamento, que é um assunto que eu trabalho todo dia. Vamos falar de diminuir o desmatamento. Diminuiu, mas no tempo, se é 50 anos ou 100 anos para acabar, tanto faz, dará mesmo. Né? Mudança climática é a mesma coisa. Está acontecendo, vai acontecer já. As ilhas de Belém, que a gente vive, Mosqueiro... Na questão econômica, o estado do Pará é o estado potencialmente o mais rico do Brasil e economicamente um dos mais pobres. Vocês sabem que de Carajás, todos os dias até um porto, que pega um navio que leva para a China, todos os dias, 10 vezes por dia, vai um trem que tem 7 quilômetros. O trem tem 7 quilômetros de minério. 10 vezes por dia esse trem leva as nossas riquezas, vão deixar um grande buraco e não fica nada para nós. Porque não é processado, né? As negociações mal feitas também. É a economia do Brasil, ela não processa a soja, não processa os vários minérios. Aliás, é a maior província mineral do mundo em termos de diversidade, né? Então, minerais estratégicos, e então, alumínio. Eu acho que vender minério é uma boa no sentido mas que seja, né, agregado valor, e mesmo porque a gente precisa de minério para carro, para tudo, né? Quase tudo. Não daria para viver sem. Mas a questão é como, né? Quando abriu o Carajás, né, abriu-se uma estrada de 890 quilômetros. O Lúcio Flávio, que é o grande jornalista do Pará, eu diria o maior jornalista do Brasil. Eu acho que não tem nenhuma autoridade no Brasil hoje que conheça tão bem a Amazônia e a Pan-Amazônia, né? Ele lembra muito bem que, na verdade, você não abriu 890 quilômetros, você abriu 20 milhões de hectares. 20 milhões de hectares é o estado de São Paulo, tá? É 2 estados do Rio de Janeiro, tá? Então, é isso que se abriu, né? E é essa questão da Amazônia, não é a escala da fronteira, né? Porque desde 1960 para cá, a Amazônia era toda ligada só por barco, né, avião depois de 1930, mas a mudança, né, de uma fronteira econômica desde do início da colonização, que era de 1 milhão de hectares, 2 milhões de hectares, passou para uma mudança de uma fronteira econômica de 100 milhões de hectares. Sim, aí vem uma empresa norueguesa, Noruega, uma maravilha, né? A Noruega é um espetáculo. E ela tem lá uma empresa chamada Hidro, que contaminou a água de todo mundo lá e está brigando na justiça para não pagar nada. Quer dizer, as coisas sujas ela faz longe. Noruega não, Noruega é maravilhosa. Então, é complicado. Ainda houve a corrida do ouro. Um monte de gente correndo para lá, garimpeiro, né? Serra Pelada, vou ficar rico. 99,9% está hoje no cinturão pobre de Belém tentando sobreviver. Os garimpeiros estão lá. Sim. Vocês sabem que no dia de hoje tem 150 mil garimpeiros, 20 mil na Guiana Francesa, sim, 5 mil na Guiana Inglesa. Sim. Então, não é só... Irregulares. Totalmente. No Brasil também. Garimpo já é irregular por si só, né? Sim. Então, acho que só mudou o lugar. Carajás, quando era... É que Serra Pelada está em Carajás, né? Tá na Grande Carajás. Só tinha uma concentração, né?
de 80 mil, que é uma loucura, né? 80 mil homens numa montanha, né? Nem Potosí tinha... É a Potosí do século XX, né? Ontem, na mesa de ontem, eu fiz uma mediação aqui com a Ana Paula Maia, e a Paula Maia tem algumas coisas em comum com o teu trabalho. Por uma coisa, é o olhar violento que ela tem nos personagens. Tudo é muito cru, tudo... são também livros curtos também. Ela faz uma prosa completamente descarnada, ela tira o máximo de adjetivo possível e tem sempre a preocupação dela de não sair daquele universo. Sempre perguntam a ela quando é que ela vai colocar um personagem, por exemplo, feminino. Ela só escreve sobre homens, todos são homens os personagens dela. Ela diz que por enquanto ela não tem interesse, ela quer continuar investigando aquilo. Como é o processo de um livro para outro e burilando sempre aquele mesmo círculo de pessoas, de sensações, de personagens. Por exemplo, é uma coisa que o Dalton Trevisan, que é um dos principais autores do Brasil, faz, né? Cada livro dele, cada conto vai ficando menor, e vai... É como se fosse... Ele vai aperfeiçoando até a coisa quase desaparecendo. Eu queria que tu comentasse um pouquinho como é correr sempre nesse universo. Bem, não há falta de assunto. Lá na nossa cidade, não há falta de assunto, é uma cidade muito curiosa, como eu disse, com muitos contrastes. Meus livros são decididos por coisas que vêm na cabeça, coisas que eu leio. O meu último... tenho o segundo livro chamado Moscou. Moscou porque é uma ilha perto de Belém, uma ilha fluvial, que tem, por influência do oceano, tem até campeonato de surf. E a galera chama de Moscou. E aí eu estava lendo o jornal, e Mosqueiro era uma ilha assim paradisíaca, algo muito bonito, né? E eu li uma notícia que jovens tinham cometido crimes feios lá e uma série de coisas, e aquilo eu estava escrevendo por puro prazer 2 livros ao mesmo tempo, sabe? Parei e disse, vou já fazer um exercício na primeira pessoa, por diletantismo. Quando eu percebi, eu digo, eu tenho um livro aqui e vou fechar. Cada livro tem sua... Esse meu último livro, o Psica, eu colecionei durante 2 anos noticiário de jornal sobre a ação dos ratos d'água. Ratos d'água são os nossos piratas. A Amazônia tem uma capilaridade de rios absurda e eles atacam, eles são muito violentos, eles trabalham de maneira a assustar as pessoas e cometem violência mesmo quando assaltam um barco desses, muitas vezes, imaginem, os barcos as mercadorias são roubadas, a empresa que comprou ganha o seguro e depois eles revendem o que roubaram para a empresa. Quer dizer, é um bom negócio, né? E escrevi sobre eles e também, durante 2 anos, colecionei sobre um assunto que a sociedade parece achar muito desagradável e costuma deixar de lado, que é o tráfico de mulheres, de escravas brancas, que é um problema que acontece no Rio de Janeiro, em Paris, todo dia. Acontece o tempo todo, mas ninguém fala. Às vezes alguém se queixa aqui, ali e tal, mas ninguém fala. No Pará, acontece muito por vários motivos. Alguém chega com uma menina bonita e passa a conversa, dizendo que ela vai ficar rica, vai ganhar em dólar, e vai mandar para a família e tal. E quando ela chega lá, ela vai para a prostituição e já chega devendo isso e aquilo, uma dívida da qual ela nunca vai se livrar. Outras são raptadas, como é o caso da moça desse livro, Psica. Outras são vendidas pela família por fome. Entende? É um mundo cão, é verdadeiro isso que acontece, por fome, miséria, pessoas que não sabem o que acontece. E no caso do Psica, meus livros vão se formando na minha cabeça, eu tenho lá o noticiário que eu queria falar desse livro. E aí um dia um colega de trabalho chegou e me mostrou no celular dele, tinham 2 jovens transando. Aí eu disse, e daí? Aí ele disse, essa moça... ela morava perto da minha casa, ela era a Miss do colégio, mas ela brigou com o namorado colocou no Facebook, ela chegou para a aula, todo mundo ria da cara dela, ela não sabia o que tinha acontecido, aí chamaram na diretoria, mandaram ela para casa, o pai deu uma surra,
e agora não sabe o que fazer. Quer dizer, de princesinha da escola, ela passou a ser a puta de valor mais baixo. E aí ela é enviada para a casa de uma tia, que fica no centro da cidade, para afastar um pouco daquele lugar onde ela estava, do bairro onde ela estava, e é onde ela é raptada. Entende? E com ela acontecem várias coisas, e uma confusão que vai acabar em Cayena, porque ela vai... Cayena eu já visitei algumas vezes, e eles leem muito meus livros lá, em francês, no caso, né? Mas eles são muito legais comigo. Eu já estive lá em algumas feiras e conversei com paraenses que estão morando há algum tempo lá, e um deles me disse: olha, semana passada eu estava conversando com uma escrava sexual. Ela disse: eu não consigo sair daqui, eu tenho que pagar, não sei o quê, tenho que pagar, estou sempre devendo, não consigo. E aí são pessoas que são submetidas diariamente a coisas terríveis, né? Acabam ficando quase que insensíveis, né? Às vezes conseguem pagar e voltar para casa, chegam em casa e elas desconhecem aquele mundo, e a casa também rejeita, não sabe muito bem o que fazer com ela, pelo que ela passou, o que ela viu, o que ela sabe. O que é dessas pessoas? Isso acontece todo dia, até deve estar acontecendo hoje em algum lugar, mas a sociedade parece... Isso é meio chato, né? Deixa de lado. E é uma questão terrível. E eu decidi escrever, né? E o título Psica foi uma escolha minha. Alguns livros meus eu coloco palavras do nosso palavreado local, que tem um pouco do Nhengatu, que é uma língua indígena que vem da raiz da língua geral, e psica é uma palavra que significa azar. O cara vai cobrar um pênalti contra o seu time, você quer que ele perca, então você fica lá, psica, para ver se ele perde, sabe? No caso do livro, um sujeito lá está tão chateado com as coisas que acontecem com ele, que ele disse: porra, parece que jogaram uma psica para cima de mim. E eu, quando escrevi, disse: cara, esse pode ser o nome do livro, porque vai chamar atenção, né? E aí, bom, virou. E eu acho que é importante marcar aqui, para quem nunca leu a obra do Edi Augusto, a forma como ele escolhe, estilística dele, para contar esse universo. Tudo é pontuação, frases muito curtas, às vezes é uma palavra e um ponto, uma palavra e um ponto. Você não usa travessão, o que dá uma confusão no texto, né, quando está passando diálogo. Queria que tu falasse um pouquinho o quanto isso espelha esse universo que você está falando. Bem, eu escrevo, eu sou jornalista, já trabalhei para a rádio, para propaganda, e escrevo para teatro. E escrever diálogos de teatro enfim, você começa a limpar o seu texto, né? E depois eu sei que hoje em dia nós vivemos uma sociedade extremamente imagética. Então eu realmente me sinto meio... leio, eu sou um leitor ávido, e eu estou lendo algo e a pessoa demora 2 páginas para descrever a rua onde vai acontecer tal coisa, e aquilo me incomoda, eu já passo adiante, eu quero saber o que vai acontecer, entende? E numa sociedade imagética como a nossa, eu convido o leitor para trabalhar comigo. Eu faço com que ele imagine a cena, que ele crie o personagem, e ele vai acompanhando naquela rapidez das cenas mais violentas, ele acompanha como se ele estivesse, a gente tem uma palavra no Pará também, como se ele se abicorasse no canto, quer dizer, ele fica no canto olhando e fica também com a respiração forte, acompanhando aquele acontecimento todo, e eu misturo mesmo. E naquele instante que eu misturo as vozes, eu já sei que a pessoa que lê, ela já idealizou quem é quem, e ela sabe quem está falando, entende? Então, quando ela acaba aquela cena, ela respira fundo e diz: porra, aí percebe que a cena em seguida vem também na mesma velocidade, entende? Então, eu trabalho muito isso, e creio que isso que me fez fazer algum sucesso, sobretudo entre os jovens, que os jovens hoje em dia, eles, por conta de tudo, televisão, games e Twitter, por tudo, eles têm uma leitura muito rápida das coisas e uma capacidade de idealizar conforme o seu, digamos assim, a sua coleção de imagens que tem na cabeça, de personagens que tem na cabeça, as pessoas rapidamente elas idealizam e aí chegam para mim e dizem: mas isso é um roteiro de um filme, está prontinho para ser um filme, né? Digo: não, isso é literatura.
Existe também uma expectativa também, talvez seja uma limitação das pessoas de pensar o que é cinema também, né? Cinema necessariamente é rápido, tem coisa muito lenta, né? Também. João, a gente estava conversando um pouco antes, você também falou que dava para ler um outro trecho de um livro, eu queria que tu lesse um trecho e comentasse um pouquinho. Eu até tinha falado para tu, quando a gente pedir para ler alguma coisa do livro, o primeiro parágrafo do primeiro conto, que eu acho que ele é muito bonito também. Mas vamos ler esse, conversar um pouco sobre ele, depois a gente vê como retoma. Eu só queria comentar antes que o prêmio Sesc, né, literatura, o interessante do prêmio é essa possibilidade de ir a diversos lugares, né, e no Brasil, convidado pelos diferentes Sescs, para essa leitura, né. E a leitura tem me mostrado coisas que eu mesmo não sabia no meu texto. Então, acho que é muito importante, né, ler, né, em voz alta, porque quando a gente escreve, pelo menos eu, é uma escrita muito intimista, né. E eu vou ler um trecho de um conto que eu gosto muito, que chama Belém. Belém, em Portugal, a palavra Belém é falada de forma muito rápida, eles falam Belém, né. Então, eu vou ler no meio do conto. Pois é, Belém vinha de uma festa no Jurunas, saíra escondida, seu casquinho estava sempre na flor da água, de espreita, tal qualmente uma aranha que caminha sem ser percebida pela formiga, que luta para se manter sobre a superfície da água, evitando afundar. O casquinho vinha camuflado entre as folhas, enfiado numa beira de mato, para que moleque algum pusesse a mão nele. Rastro não deixava, apagava-os com os pés, cobria o risco da canoa na lama com folhas da beira, e a maré certamente se encarregaria de esconder o caminho do casquinho. Temia, sim, era um mal olhado, mas considerava-se de corpo bem fechado, especialmente depois que deu de frequentar a casa da dona da beira. Dona Beira, como falava Belém. Por isso, apreciava imenso, enquanto remava, a mudança da cor do mundo. Dona Beira olhava fixamente para os olhos de Belém e dizia com voz pausada e sonolenta: presta atenção, dona menina, que cor no mundo é o que tem. Tem que aprender que verde é bom e que verde é mau. O que o mato sorve, a gente entrega. E Belém decorou aquela frase, achava tudo lindo o que a dona Beira dizia. O que o mato sorve, a gente entrega. Não sabia para que servia a frase, mas tinha certeza que a usaria no tempo certo. Sorve? Tem a ver com sorvete? Mas quando? No dicionário estava lá, sorve, do verbo sorver, absorver, chupar, sorver o líquido. Tá entendidinho, sim. E o mundo de que Belém mais gostava era o da madrugada, quando a luz começava a escapulir no meio das árvores, e se fosse do lado da cidade, era admirar a forma dos prédios, as lanchas zarpando dos trapiches da Cidade Velha, da Bernardo Saião, dali para o Guamazão todo. Era gente correndo para ganhar o dia. E Belém pensava, ganhar o dia? Mas quando? Como é que se ganha o dia? Esse trecho, eu acho que ele bate muito com a coisa que você vem falando ao longo da conversa, que da força dessa cidade no meio de uma selva, e como a natureza ela acaba influenciando tudo ali, não é? Como sempre os personagens estão cercados por aquilo que pode tanto ser uma bússola para a vida, como também uma ameaça o tempo todo, essa cidade cercada. Eu queria que tu comentasse um pouquinho dessa observação da natureza, de como parece que o teu trabalho ele mostra muito essa dependência, né, e esse risco que a natureza traz para os personagens, para a gente. Eu trabalho muito com os viajantes, né? E quase todos os viajantes que eu li, que eu resenhei, eles ficavam assustados, né, de ter aquele ponto, vamos dizer, de Europa, na época, como se falava, no meio da Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo, e a gente esquece, né, que se você... Tem até um biólogo que faz uma brincadeira, se você deixasse um macaco sair de Quito, no Equador, ele viria só de uma árvore a outra,
a outra árvore, né? Quer dizer, uma floresta ininterrupta até Belém, né? E, na verdade, até São Luís do Maranhão. O próprio Vieira, né, no século XVIII, quando ele fala, né, do Rio Amazonas, ele fala que a boca do Rio Amazonas é maior que Portugal inteiro, né? E, então, eu acho que as pessoas que vivem em Belém não têm a dimensão da imensidão. Eu diria que é a dimensidão, né? Porque faz parte do seu dia a dia, né? E sempre as coisas desceram, né? A borracha descia pelo rio, os outros mercadorias até hoje, né? Tudo vem pelo rio. Claro, existe rodovia, haverá inclusive ferrovia, enfim. Mas o rio tem uma relação, e quem quer negar isso, né? não consegue. Então, porque toda a cultura que nós estamos falando, né? A folclórica, a não folclórica no mau sentido, folclorizada, ela foi construída a partir dessa relação do homem com o rio, né? Quando os portugueses, os espanhóis, na verdade, eu tenho até uma visão de que a Amazônia foi espanhola durante 150 anos, né? Eles liquidaram várias nações. São especialistas. Os jesuítas eram a linha de frente, eram os especialistas, né? O Luiz Figueira, que é o primeiro jesuíta que vai para Belém em 1624, é o autor da maior gramática, né, da língua brasílica, e ele foi devorado pelos jesuítas muito antes que o bispo Sardinha, né? E não misturando, não, com outro gosto, com outro sabor, né? Sim, com açaí, com certeza. Com açaí, no Marajó, inclusive, na Baía do Sol. E, enfim, então eu acho que a gente tem que olhar a região de outra maneira, né? Eu gosto muito do Cristóvão Buarque de Holanda, que foi ministro, sempre ligado à educação, que a gente tem que amazonizar o mundo, né? E não o contrário, né? Porque a maior parte das pessoas na Amazônia se sentem colonizadas, né? E a gente precisa perder esse sentido de que o Nelson Rodrigues chamava de espírito de vira-lata, né? Porque o que nós temos de literatura, de música, de culinária, de cultura, de civilização, quem ocupou o Brasil foram os Tupinambá, que saíram da ilha de Tupinambarana, onde está Parintins, há 8.000 anos, em busca da terra sem males, e foi a farinha de mandioca que venceu a guerra, justa ou não justa, mas foi ela que foi a farinha de mandioca, foi o alimento que ocupou o Brasil, que levou os Tupinambás. Os Tupinambás estavam dando a volta, eles tinham descido em 8.000 anos, né? Da ilha de Tupinambarana até encontrar os Guarani, alguma resistência, passaram pelo litoral aqui, né? Subiram quando eles estavam no Marajó, encontrando os Aruac vindo de cima. Chegou o Vieira, né? Que fez a paz dos Inhangaíbas, né? Ou seja, foi um desastre total, né? Então, eu acho que a gente tem que, não é conhecer essa história, que seria não é só isso, né? Mas deglutir essa história, engolir essa gramática, né? E construir outra história, né? E diante desses desafios horripilantes, né? De pegar meninas para criar, que na verdade são escravas dentro de casa, porque é essa sociedade que domina a política, a economia, né? Ou então a visão, né, transnacional de que a Amazônia é uma grande fornecedora de água, né? Quando a gente fala boi e Amazônia, a gente transferiu para a Amazônia, né, 1/3 do rebanho do Brasil em 50 anos, né? O que é absurdo, né? Foi o maior desmatamento da história da humanidade em todos os tempos, né? Boi é água, né? 1 quilo de carne são 15 toneladas de água, fora 7 toneladas de CO2 e outras coisas. Soja é água, minério é água, porque o Japão, no dia que ligou as usinas de Albras e Alunorte, o Japão desligou 36 usinas, porque ele consumia muita água para gerar energia. Então, se a gente transformar em água, além do que a Amazônia é de biodiversidade, de cultura, da sócio-biodiversidade, que você não adianta ter uma pupunheira na sua frente se não tem 5.000 anos de conhecimento dos índios do Peru para domesticar aquela pupunha para não ter espinho, né? A terra preta, que se descobriu que é a principal forma do índio fazer agricultura, tem milhares de anos de cultura para ela se tornar uma terra fértil, num lugar onde só 8% dos nutrientes estão no solo, diferentemente na Europa, que 88% dos nutrientes estão no solo. Então, essa cultura só faz sentido se a gente der valor para ela, né? Então, eu acho que nosso papel como
escritor, como ativista, é valorizar e expor, né? Escancarar. Eu acho que o Edir é mais aberto e eu sou mais lírico, talvez. Mas eu acho que a problemática é a mesma, né? Justamente, dois autores tratando da mesma região e dessa dependência, né, dessa natureza, como ameaça, como bússola, como ouro sendo roubado e como solução o tempo inteiro. Só para terminar, eu queria que tu lesse o começo do primeiro conto. A gente aproveita de passar para o Edir. Então, naquele conto Por Aqui, que eu li um pequeno trecho, né, eu vou ler o começo rapidamente. Por aqui. Aquela revista velha do museu. Sim, a data, acho que 1902. Seria do meu avô? Meu avô não era de colecionar coisas. Dava tudo a cada vez que se mudava. E quem passasse na fazenda e gostasse de alguma coisa, ele presenteava. Desta vez, pela encadernação, pelo jeito que a revista estava guardada, seria algo importante para ele ter conservado. Seu título também era pomposo, Maravilhas da Natureza da Ilha de Marajó. Sim, do Marajó ele arquivava tudo, qualquer papelote, recorte de jornal, bilhete de navio. Seria do tempo do suíço? Eu a percorri, curioso, folheando as páginas que se desprendiam, lendo os textos, de cabo a rabo, os rodapés, os reclames, cada uma das legendas. E como era ilustrada, claro que se tratava de uma revista em duas cores. As manchas imensas do bolor invadiam indiscretamente diversas páginas e parte do colorido se perdera. A bicharada, as plantas, as curiosidades da ilha, a ferra, o boi, o peixe-boi, o boto, a corrida de cavalo, a pororoca, a indefectível sucuri gigante que morava embaixo de cada igreja, a velha e insolúvel relação da igreja e as cobras. O jacaré, aquele que os vaqueiros diziam ter 500 anos e nem as balas de fuzil penetravam sua carapaça. Para os autores, esses sauros estariam ali antes mesmo de qualquer português vir morar para o lado de cá. O gado europeu e sua chegada à ilha, o boi curraleiro de longos chifres. A gente falou bastante durante a conversa da gente sobre Psique, que foi o último livro, mas agora em outubro vai sair uma reedição do teu primeiro livro, Zéguas, que justamente faz 20 anos o livro agora. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa tua estreia. Eu tenho um irmão que trabalha em rádio e ele chegou um dia para mim dizendo que havia um planejamento de voltar a fazer uma radionovela e se eu estava disposto a criar alguma coisa. E comecei a pensar que criar uma radionovela nos dias de hoje, aliás, né, de 20 anos atrás, deveria haver muitos sons. Naquela época já havia secretária eletrônica, esses sons todos. E rádio é som, né? Então fiquei pensando naquilo, como é que eu devia fazer, e imaginei que podia ser uma cena de um crime, alguém morto, a polícia entra e escuta e tem recados na secretária eletrônica que levam a pistas importantes, né? Bom, a radionovela não saiu e eu comecei a escrever um livro que denominei de Os Éguas. Quando ele foi lançado, a Livraria Cultura ligou para a minha editora, que é a Boitempo, dizendo para parar tudo, que tinha que trocar, porque a capa estava errada, que era As Éguas, né? Aí tivemos que dizer não, Os Éguas, que é uma coisa nossa lá do Pará, porque uma pessoa é um égua, é uma pessoa realmente que não vale nada, está entendendo? Não tem nada a ver com a fêmea do cavalo. Entendeu? Então, ficou Os Éguas. Não teve muita repercussão, mas 10 ou 15 anos depois, foi lançado na França. Os franceses não conseguiram traduzir Os Éguas e chamaram lá de Belém. Talvez seja a mesma coisa. E aí eu ganhei um prêmio lá, numa universidade chamada Jean Moulin, que fica em Lyon. Eles escolhem anualmente 4 autores de algum país traduzido para o francês, e durante 4 meses a universidade inteira estuda e debate aqueles livros, depois faz uma votação, e eu, curiosamente, ganhei. Quando eu faço assim, não é querer ser falsa modéstia, mas os outros concorrentes eram nomes conhecidos no Brasil. E eu não, eu sou lá de cima, tá entendendo?
E para mim foi... E aí, quando eu estive lá, eu fui para o Salão de Paris, depois eu fui para Lyon, para um festival só de romance policial, que na França eles chamam de Polar. Era o Cais de Polar, o Cais de Polar, porque Lyon tem 2 rios que passam pelo meio da cidade, essa coisa toda, né? E aí eu chego lá, eu que vim de lá, de Belém do Pará, vem o reitor me receber na porta, tá entendendo? Me leva para um teatro, um auditório da universidade, lotado de jovens, a me perguntar, porque leram um livro, queriam saber isso e tudo e tal. Aí você diz, espera lá, isso é alguma pegadinha, né? Alguém vai aparecer, surpresa, brincadeira. Mas não é verdadeiro, entende? Eles têm um interesse muito grande sobre esse primeiro livro, né? Ganhou logo esse prêmio. E agora, 20 anos depois, ele vai ser relançado pela Boitempo, né, que é a minha editora. E, para mim, vai ser muito importante, né? Que já tenho alguma coisa... Comecei a escrever agora um livro para lançar talvez em março, abril, e talvez saia simultaneamente aqui na França. E até o título a gente estava falando, eu não vou falar a tua ideia de título, só se você quiser falar, mas é um trocadilho com nomes de cidade que eu acho sensacional. Não sei se dá para falar aqui. Cara, pode comentar? Tem 2 nomes, né? Até agora, um é o Cemitério de Vivos e o outro nome é Bell Hell. Schneider gostou mais de Bell Hell. Acho que vocês também, né? Está parecendo muito sonoro, né? Fica interessante, talvez seja. Mas reúne aqueles meus canalhas favoritos todos lá que moram perto de mim. Fala sobre cassinos ilegais funcionando, jogo, pôquer, dinheiro, um homem que chega de jatinho lá e ganha 2 milhões, aí ia embora no sábado, os caras pagam 500 mil reais pro piloto para não deixar ele voltar, para simular um problema, inventam um dia especial, fazem com que todos os amigos se reúnem, vamos lá jogar de novo e tal, ele vai e perde os 2 milhões, porque ele não podia levar 2 milhões, né, para casa, né? É complicado, né? Tem muita história que não falta, né? A gente senta, eu costumo ter fios de história, para falar a verdade, talvez não seja muito profissional, estava vendo aquele Brown que escreve sobre aquela coisa de... Tom Brown é o nome, não sei, cara famoso aí. E ele dizendo que ele começa a escrever, ele já sabe o começo, meio e fim, porque ele faz... Eu não faço a menor ideia, eu tenho uma ideia das primeiras cenas, e as coisas vão acontecendo e eu vou tocando aquilo adiante, tá entendendo? O livro fala, as pessoas querem dizer alguma coisa, né? E todo livro diz também, chega, tá bom, para por aqui que já foi... O que tá entendendo? Eu escrevo para teatro, por exemplo. Um texto de teatro, enquanto ele está no papel, é uma peça literária. Na hora que você começa a ensaiar, isso se transforma em algo absolutamente coletivo. As pessoas falam, as pessoas pensam. Aquele texto vai passar pelos valores, vai passar pelas intenções de cada pessoa, desde o iluminador até o ator, tá entendendo? Quer dizer, quando chega no final, você tem um texto razoavelmente coletivo. E de uma certa maneira, talvez um pouco maluca, eu acho que os meus livros, os caras falam, sabe? E, na verdade, talvez seja aquilo tudo que durante o tempo todo eu vou ouvindo na rua, que escritor é vampiro, ele ouve uma boa história, ele pula no pescoço e toma da pessoa, tá entendendo? No meu primeiro livro, Os Éguas, há uma cena em que a minha mulher, nós não moramos na mesma casa, ela foi assaltada e ela escapou, assim, num rasgo e tal. Tínhamos 5 ou 6 cachorros brabíssimos, que não fizeram nada. E ela escapou, e eu coloquei no livro, entende? E ela não sabia. Quando ela leu, ela disse, o que é isso aqui? Entendendo? Eu tenho uma história engraçada, acho que vale a pena contar, né? Ali perto da minha casa, achei um lugar ali atrás, aí decidi fazer um teatro, com o meu grupo de teatro, né? E aí, quando começamos a abrir o lugar, as primeiras pessoas que botaram a cara assim, olha, ei, o que é que vai ser aqui? Eram as prostitutas. Nesse momento, naquele momento, tem uns 9 anos já isso, já estava fraco ali o movimento, assim, era uma espécie de zona do meretrício ali próxima, né? Estava fraco já.
E aí havia muitas senhoras, porque às vezes elas ficam por ali, porque os tiozinhos pegam a aposentadoria, né? Vamos ter uma alegriazinha e tal, tem da sua clientela, está entendendo? Ali. E aí nós as levamos para um sindicato, uma associação de odontólogos, que deram uma revisada na boca das meninas, sabe? Bacana, para ser bacana. A primeira peça que fizemos, a metade do elenco era composto por prostitutas, tá entendendo? E foi uma coisa assim maravilhosa com elas, né? Mas aí, isso foi num sábado. Na segunda-feira, uma delas, a Irene, apareceu lá chorando. Eu quero de volta a minha dentadura antiga, eu não quero essa nova. Eu digo, mas você está maravilhosa, olha o pianinho e tal. Não, eu quero a antiga. Mas por quê? Porque a antiga já estava gasta e hoje eu já sou foló. Então, já estava na posição boba, porque eu sou especialista em boquete. Entende? E a nova, não dá para fazer isso, está entendendo? Não sei se você sabe o que é foló. Talvez, né? Folgada. Talvez seja isso. E aí, bom, nós mandamos a dentadura para ela está hoje lá. Mas aí eu também escrevo crônicas para um jornal, e um dia, falando dessas minhas amigas, eu citei essa história. E quando eu cheguei em casa, de volta, ela estava na porta. Eu moro num prédio. Ela estava na porta me esperando. Eu digo, oi, Irene, tudo bem? Ela disse, não, tudo mal. Por que tu botaste no jornal isso? Eu digo, mas Irene, isso é história. Ela disse, espera aí, me diz uma coisa. Tu nunca vieste no meu xiri, como tu sabes que eu sou foló? E ela... Até hoje ela era brigada comigo. Eu falo, ela e tal. Tem uma outra moça lá, muito trabalhadora, sabe? É estranho, ela é muito feia, desculpem, mas ela é uma trabalhadora, sabe? Todo dia, desde as 8 horas da manhã, ela está lá. Muitas pessoas chamam, e eu não faço isso, chamam pelo apelido dela, que é Cara de Cavalo. Eu não chamo, o nome dela é Maria de Fátima, e de vez em quando sai uma cesta básica, e no Sírio ela me pede uma camisa de Nossa Senhora, que sempre tem a camisa do ano, né? Tal. Então, você trava esses encontros, né? E faz essas amizades e escuta, entende? Quando você vai escrever, essas coisas todas ficam pedindo licença para serem contadas, sabe? E quando eu comecei a escrever, também decidi, por uma questão de estilo, ser rude nas cenas de violência ou de sexo, sabe? Achei que faria parte da minha linha, entende? Escrever de maneira, eu diria, rude, talvez, não fantasiando ou não deixando entrelinhas, dizendo tudo, tá vendo? De uma maneira assim muito clara, naquele plano tal que eu falei para vocês, que você idealiza a imagem, você pensa naquilo tudo, sabe? E esse Psica, a primeira parte do Psica se passa a uma distância de 50 metros da minha casa. As pessoas, aquilo que acontece, tudo lá, tá entendendo? Eu conheço essas pessoas, eu falo com ela todos os dias. E está lá, é o que sai no livro. Ed, João, queria agradecer a vocês dois. A gente está acabando o tempo agora, acabando a transmissão e acabando também a programação do café do Sesc, aqui durante a Flip. Eu quero agradecer mais uma vez pelo convite e reiterar, na verdade, o trabalho maravilhoso que o Sesc faz em relação à literatura no Brasil. Assim, é curioso, porque assim, eu sempre, além de várias vezes participar como mediador aqui, já participei há alguns anos, mas assim, como eu trabalho com literatura, sempre é muito bom ver quais são os autores que o Sesc está trazendo, que o Sesc está juntando nas mesas, porque ele é uma bússola para a gente que trabalha com literatura também, e para quem quer meio que desvendar o tipo de literatura que está feito no Brasil, que é muito difícil a gente conseguir mapear, né, diante desses isolamentos que a gente acaba sofrendo. Então, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Eu queria ir depois também. Fala. Eu queria agradecer ao Sesc por tudo e botar minha cara aqui. Eu tenho 16 livros lançados, 6 deles com distribuição nacional pela Boitempo, 4 deles lançados na França. E em todos os lugares que eu vou, eu tenho que dizer muito prazer. Meu nome é Edir Augusto, eu sou um escritor.
porque, como eu moro longe, você não está presente em todos esses eventos e tal, e é difícil ainda, há uma distância muito grande entre os lugares. Quando eu estive no Recife, no Schneider não estava eu e o Leonardo Padura, aquele escritor cubano maravilhoso, meu amigo, e nós fomos abrir a feira, e um senhorzinho... Bom, o pessoal do Partido Comunista todo lá, e eles irritam o Padura, porque ficam perguntando, Fidel, isso, ele irrita, ele é um escritor, não tem nada a ver com esse negócio, né? E ele começou a falar de Cuba, e não sei o quê, e o Padura, e não sei o que mais e tal. Eu comecei a me sentir que eu estava no lugar errado, eu não devia estar ali, né? Era só o Padura. E aí, quando ele finalmente anunciou, Leonardo Padura... E o Padura levantou, a primeira coisa que ele disse foi boa noite e tal. O que há de comum entre a minha literatura e a literatura do Edir Augusto é o seguinte, isso. Porque quando o Edir Augusto escreve isso, entende, ele foi de uma maneira muito generosa para comigo. O que eu quero dizer para vocês é que no Recife eu também tenho que dizer muito prazer, eu sou Edir Augusto, sou um escritor, né? Como digo a vocês, os que não conhecem meus livros, aboitempoeditorial.com.br, e nas livrarias vocês encontram também. Queria convidá-los para lerem as coisas que eu escrevo, para ver se vocês gostam, tá? Muito obrigado por me ouvirem aqui. Eu queria comentar que o Prêmio Sesc mudou minha vida, e apesar de a maior parte dos ganhadores do Prêmio Sesc ser bem mais jovens que eu mergulhei de cabeça na ficção a partir disso. Enfim, continuo escrevendo e espero continuar nessa ficção, que é a minha proposta. E realmente queria falar nominalmente o esforço, né, do Sesc em colocar, eu diria que é o único esforço de longo prazo que eu conheço no Brasil, né, de literatura, né? Tem aqui o Henrique, o Fred, que estão à frente dessa área no seu dia a dia. Isso é muito raro, né? Então, quando você vai para Passo Fundo, o que dá mais prazer para mim é para o interior do Espírito Santo, o interior do Paraná, enfim, o Brasil interior, que é o nosso Brasil, né? Porque, apesar de ser Belém, é uma cidade, não é que ela é provinciana, nesse sentido, ela está voltada para o interior, porque ela é a relação, né, de muitos lugares, né, do entorno, e é uma cidade, né, e então é um privilégio, né, estar aqui com vocês hoje. E vou repetir, meu livro está à venda ali. A Record é uma editora nacional e propicia, o prêmio tem essa coisa legal de colocar, porque a gente sabe que eu tenho outros 15 livros. Grande dificuldade é a distribuição, né? O custo, estar em livrarias. Se com essas editoras maiores já é difícil no atual momento, né? Então, eu acho que o Prêmio Sesc proporciona. Inclusive, tem um projeto muito legal, quem é de Paraty, é o Clube da Leitura. Eu vou estar aqui dia 14 de novo. E, enfim, eu acho que as pessoas leem o livro e vêm discutir com o autor. Eu acho que isso que você falou, né, da França, eu acho que é isso. A gente precisa tornar o livro disponível até antes, né, para que as pessoas venham, não é mais sabendo, mas podendo interagir mais, aproveitar, comentar. Então, eu acho que esse e nós temos aqui colegas do Pará, né? A Suelen está aqui. Não sei se tem mais algum paraense aí que eu não estou... Olha lá, pronto. Olha que oba. Olha lá, tem mais lá, que legal. Eu sou um paralista, né? Eu e minha mulher somos paraenses paulistas, mas eu sou paraense quando me perguntam de onde você é. O que define cidadania é título de eleitor, né? A maior parte, eu trabalho muito na fronteira, trabalho com desastres ambientais, invasão de terra, esse problema da hidro, a gente está lá com 8 pessoas no chão, discutindo, enfim. E aí eu vejo, na maior parte dos lugares, discutindo com gerentes, outro dia, de uma grande empresa de Palma, né? E 40 gerentes, né? E eu falei, quem tem título de eleitor aqui? Ninguém tinha. Então, como é que vocês querem mudar a situação deste lugar, né, no qual vocês vivem, não sei por quanto tempo, mas, em geral, por um bom tempo.
Sim. Então, o pertencimento, né, é um ato, né, de soberania, de decisão, e eu acho que, primeiro, Edir, o Pará é o centro do mundo, né? E eu acho que a Amazônia, por estar no Equador, os outros é que estão longe, né? E, aliás, Belém, eu brinco que é a cidade onde Jesus nasceu, né? E é uma brincadeira, obviamente, mas é para dizer que nós somos o centro do mundo. Quando você fala de Amazônia fora do Brasil, que o Brasil não dá bola para a Amazônia, né? Isso é um assunto seríssimo. Por sorte, é o assunto que eu escrevo e que me sinto muito à vontade, mas eu acho que, através da ficção, é que nós vamos salvar a Amazônia. Então, essa é viu, Sueli, essa é a nossa luta, né? Eu acho que o Edir é o nosso mestre, é muito importante vocês saberem disso. Tem raros escritores no Brasil com uma obra tão coerente, né? E eu acho que ele também participa de organização da FLIPA, porque o governo do Estado, infelizmente, nos últimos anos, foi muito relapso na organização de feiras literárias e criou-se uma feira alternativa e que é muito pequena, muito pouco, enfim, mas que tem uma qualidade enorme. Então, a sociodiversidade da cultura amazônica, no sentido, ela vai ficar. Na hora que vocês lerem Dalcídio Jurandir e lerem Edir Augusto em profundidade e outros, né? E a gente esquece que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro veio 30 anos depois do Teatro Municipal em Belém. Não estou dizendo que a cultura do teatro, a gente é muito ligado ali, mas é que muita coisa aconteceu antes na Amazônia, né? E no Brasil, e não é melhor nem pior, mas é que tem um outro olhar que a gente também precisa ouvir. Muito obrigado novamente ao SESC.